Olá, aqui quem fala é o professor Sherlock e vamos seguir aí com o nosso detonado da Revolução Francesa. Bom, então no vídeo anterior aí nós paramos nas despesas maiores que a receita do governo. Vamos entender um pouco melhor como isso funcionava aí antes da Revolução Francesa de fato acontecer. Então o governo francês ele tinha aí um déficit público muito grande. O que isso quer dizer? Que o governo gastava mais do que arrecadava. Bom, a arrecadação do governo francês aí, durante toda essa crise econômica que eles viviam, a sua receita provinha exclusivamente dos impostos pagos pelo terceiro estado. E na medida que a crise aí foi se acentuando, foi se tornando cada vez mais crítica, os impostos sobre o terceiro estado começaram a ser cada vez maiores. E isso daí vai começar a gerar uma série de problemas, né? Com relação ao governo francês. Por quê? Porque o terceiro estado aí pagava cada vez mais impostos maiores e em contrapartida o clero e a nobreza, né, o primeiro e o segundo estado, não pagavam imposto nenhum, não tinham nenhum custo para viver na França. E além disso, eles faziam parte, né, do governo francês, da monarquia francesa. Então, além de eles não pagarem impostos, eles recebiam ainda salários, pois trabalhavam para o governo francês. E aí o terceiro estado vai começar a se sentir cada vez mais insatisfeito. Já estavam aí passando fome, o número de miseráveis era cada vez maior, o desemprego era cada vez maior e os impostos recaíam sobre ele cada vez mais e eles não tinham mais condições de pagar esses impostos pesadíssimos. E o terceiro estado aí começa a questionar o governo francês e eles vão querer aí algumas mudanças, né? Vão começar a exigir algumas mudanças. Como por exemplo o fim do absolutismo, que o rei deixasse de ter esse poder absoluto e não interferisse nas questões econômicas dos burgueses, que os impostos fossem reduzidos, né, e que os privilégios do clero e da nobreza terminassem, porque não era justo, né, eles pagarem um imposto extremamente elevado e o clero e a nobreza simplesmente não pagarem nada. E isso deve começar a gerar o início, né, das tensões sociais entre o terceiro estado contra o primeiro e o segundo estado. Só um detalhe, né, o grupo social que vai liderar aí o terceiro estado serão os burgueses, tá? Porque era um grupo que tinha mais habilidade política, tinham mais conhecimento a crise francesa ela influenciava muito mais os burgueses do que o resto da população. Na realidade, os camponeses, os artesãos, etc., eles estavam sofrendo bastante, estavam com fome, não tinha condições de vida no mínimo razoáveis. Mas além de tudo isso daí, os burgueses passavam por esses problemas também, só que além de tudo, o governo francês interferia nos negócios dos burgueses, né? Que era a questão comercial. Então essas tensões sociais vão começar a surgir e o rei Luís XVI aí, para tentar melhorar essa situação da França, ele vai ter uma ideia genial, né? Ele vai sentar na sua cadeira, vai pensar um pouquinho e vai falar assim: bom, vamos resolver essa grande crise aqui que nos afeta. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou criar novos impostos. A coisa mais fácil que tem. Eu crio imposto, o pessoal paga e a gente sai dessa crise econômica. Mas ele pensa um pouquinho mais e percebe que o terceiro estado já pagava impostos exageradamente altos. E se ele criasse mais algum tipo de imposto, o terceiro estado não ia ter condição de pagar. Sem contar que eles iriam ficar bastante revoltados com relação a isso. E aí ele pensa um pouquinho mais e fala assim: bom, talvez nós possamos cobrar do clero da nobreza um pouco de imposto também, né? Para que eles ajudem o país aí a contornar essa grande crise econômica que nós estamos vivendo. O clero e a nobreza, percebendo essa atitude do rei de querer cobrar imposto deles, vão se reunir. O clero e a nobreza, apesar de serem estados diferentes, eram muito próximos e tinham basicamente os mesmos interesses e as mesmas ideias. Eles vão se reunir e eles vão convocar aí a chamada Assembleia dos Estados Gerais,
que era uma assembleia que não se reunia na França havia 175 anos. E essa assembleia, ela foi convocada aí pela nobreza e pelo clero para discutir com o rei essa questão da criação de novos impostos. Bom, só para a gente ter uma ideia, né, como essa Assembleia dos Estados Gerais não se reunia havia 175 anos, então a gente pode aqui deduzir, né, que havia 175 anos que clero e nobreza não tinham problemas com relação aos governos franceses. Ou seja, há 175 anos, clero e nobreza viveram na França sem nenhum tipo de problema. Agora, com essa grande crise econômica, era necessário fazer alguma coisa para a França se reestruturar, porque o país não tinha mais condições de continuar nessa situação. E aí essa assembleia vai ser reunida no Palácio de Versalhes, e era uma assembleia bastante simples, né? O seu funcionamento era bastante fácil de entender. Como que funcionava? Essa assembleia, cada representante do Estado tinha direito a um voto. Então, como assim? O primeiro Estado, que era o clero, tinha direito a um voto nessa assembleia. O segundo Estado, que era a nobreza, tinha direito a mais um voto. E o terceiro Estado tinha direito a mais um voto. Ou seja, cada Estado podia votar uma vez nessa assembleia. O que acontece? Então o rei lá ia discutir: vamos criar um templo na França. Vamos fazer uma construção na França. Primeiro Estado, você apoia a construção ou não? Primeiro Estado levanta a mão, apoio. Nobreza, você apoia essa construção? Nobreza levanta a mão, apoia. Terceiro Estado, você apoia essa construção? Terceiro Estado não levanta a mão, não apoio, não concordo com isso. Bom, o resultado 2-1. A construção será feita. E isso era discutido em todos os assuntos levantados nessa assembleia. E aqui nesse caso foi a criação de novos impostos, e a criação de impostos para o primeiro e segundo Estado. Evidentemente, clero e nobreza vão votar contra isso, e esse imposto não será criado para o primeiro e para o segundo Estado pagar. O que acontece? O terceiro Estado já sabia disso, e eles vão propor ao rei Luís XVI uma mudança na votação da Assembleia. Que mudança seria essa? Que cada Estado não tivesse direito a um voto, que o voto fosse individual, pelo número de deputados que cada Estado possuía. Dessa maneira, o terceiro Estado sairia vitorioso ou favorecido das discussões que haveriam na Assembleia dos Estados Gerais, porque o terceiro Estado possuía muito mais deputados do que o clero e a nobreza. Então, o que vai acontecer? Quando o terceiro Estado propõe isso, clero e nobreza, evidentemente, não vão gostar nem um pouco e vão rejeitar isso, falar: não, isso daí é inviável, não existe, nunca foi assim, porque agora vai ser. E o rei Luís XVI aí, sempre apoiando o clero e a nobreza, também não vai concordar com a ideia do terceiro Estado de mudar a forma de votação. E isso aí vai dar início, né, às disputas entre a burguesia, que representava o terceiro Estado na Assembleia, contra o clero e a nobreza. E aí o rei, vendo essa confusão, esse tumulto todo, fala: não, vamos parar aqui de discutir, e a Assembleia acabou. O que acontece? A Assembleia aí termina, todos saem do Palácio de Versalhes, o terceiro Estado volta para Paris, e lá eles vão se reunir e vão chegar a uma conclusão. Que conclusão seria essa? O terceiro Estado vai formar a chamada Assembleia Nacional Constituinte no dia 14 de julho de 1789. O que é essa Assembleia Nacional Constituinte? Meu Deus! Bom, essa Assembleia Nacional Constituinte, ela é formada pela burguesia para criar uma nova Constituição na França.
uma constituição, evidentemente, que iria favorecer os seus interesses, ou que iria atender aos seus interesses. Essa Assembleia, ela se reúne, ela discute essas propostas e ela vai apresentar para o rei Luís XVI na Assembleia dos Estados Gerais. E aí eles começam a discutir, o terceiro estado mostra para o rei a sua proposta de criar uma nova constituição. Entre aí os princípios dessa nova constituição seria a limitação do poder do rei e seria aí uma maior participação política e econômica dos burgueses na economia e no governo francês. E aí o rei Luís XVI, evidentemente que não vai concordar com isso, ele vai tentar dissolver essa Assembleia, né? Ele vai chegar durante a reunião da Assembleia dos Estados Gerais, vai falar para os burgueses que isso daí não existe. Eles serão expulsos da sala de reuniões e eles vão se alojar na sala ao lado, onde estava o salão de jogos do Palácio de Versalhes. Ou seja, eles estavam numa sala de reuniões principal, onde acontecia a Assembleia dos Estados Gerais. Eles propõem para o rei Luís XVI essa nova Constituição. Evidentemente que o rei Luís XVI não concorda com ela. Ele vai expulsar os burgueses desta sala de reuniões. Os burgueses se reúnem e vão para a sala ao lado, e lá ficam trancados dentro do salão de jogos e prometem só sair de lá até que o seu objetivo seja cumprido, ou seja, até que a França tenha uma nova Constituição. Durante todo esse processo da primeira Assembleia dos Estados Gerais, que não deu certo, que os burgueses saem, voltam para Paris, se reúnem, o povo já está sabendo de tudo o que está acontecendo, todo esse trâmite, todos esses ideais do terceiro estado, dos burgueses, de melhorarem a situação francesa, de mudar a forma de governo, de acabar com o absolutismo, de tirar os privilégios do clero e da nobreza. O povo já estava sabendo de tudo isso. E aí o que acontece? O rei, percebendo aí que os burgueses estão trancados lá e discutindo os seus ideais, ele pede para suas tropas invadirem o palácio e expulsarem os burgueses do salão de jogos do palácio. Quando o povo percebe essa movimentação das tropas e a tentativa do rei aí de suprimir os ideais do terceiro estado, o povo começa a entrar em conflito com as tropas do rei. E aí vai começar uma grande agitação na França, uma grande revolta. E o rei não tinha como deter mais essa grande revolta popular. Ou seja, ele vai tentar tirar os burgueses do salão de jogos. Só quando ele se dá conta, as ruas francesas já estão numa grande euforia, as pessoas já estão se revoltando contra as tropas reais. Elas impedem que as tropas reais entrem no castelo, no Palácio de Versalhes. E isso vai gerar aí um grande sentimento de revolta em toda a França. E eles vão gritar, né? As pessoas vão sair gritando pelas ruas o lema da Revolução Francesa, que era a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Bom, essa foi a segunda parte do nosso detonado da Revolução Francesa. Na próxima aula a gente segue a partir daqui. Qualquer dúvida é só escrever. Grande abraço a todos vocês e até mais.